Todos nós, em algum momento da nossa história, talvez enfrentamos, quem sabe na infância, ou na adolescência, ou na juventude, um trecho da nossa vida, um episódio, ou até mais de um episódio da nossa vida, que nós não gostaríamos de ter vivido. No entanto, ainda que o tempo tenha passado, essas lembranças parecem que estão completamente vivas em nós. Essas pessoas se movem, trabalham, às vezes elas casam, constituem famílias, elas ajudam no ministério, mas acompanha essas pessoas para onde elas vão, uma má lembrança. Uma história talvez de dor, uma história de vergonha, uma história impura, uma história de abuso, uma história de culpa. Talvez um menino que foi envergonhado na frente de seus colegas e todo mundo riu dele, foi ridicularizado. E talvez aquele menino, nesse exemplo que eu dou, possa ter pensado assim, poxa, mas eu queria fazer uma coisa boa naquele momento. Ou talvez um menino que foi seduzido, que foi envolvido por uma figura de autoridade, por um parente, por alguém mais velho, e confuso, aquela criança, aquele menino foi abusado. Pode ter sido abuso físico, abuso sexual, abuso verbal. E ele cresce. Tenta arrumar emprego, segue a sua carreira, mas no fundo ele sabe, tem uma má lembrança do seu passado. Quando eu era criança, eu era muito inventivo, pastor Joquitã. Aquele menino lindo, loiro, né? Cabeludo, era. E eu gostava muito de inventar as coisas. A nossa família era uma família muito simples. Minha mãe ficou viúva cedo, meu pai morreu aos 44 anos, e ficaram 9 filhos para ela criar, e eu sempre gostava de ajudar em casa. Uma coisa que eu me envergonhava, por exemplo, era quando a minha mãe acordava antes de mim. Então eu inventava ferramentas, se eu queria fazer uma pá, então eu pegava uma madeira, cortava a madeira, assim, a beiradinha da tábua, para aparecer uma pá. E eu gostava muito disso, era meus brinquedos, não tinha brinquedo. Eu lembro que eu ganhei um único carro, que era muito legal aquele carro, ele parecia um bug azul. E era legal porque uma das coisas que menino gosta quando brincava de carrinho, puxado numa corda, é que ele não capotasse. Para ele não capotar, tinha que ser um carro mais robusto. E esse carro era assim, foi um dos presentes que eu ganhei. Não foram muitos presentes. Mas eu também gostava de criar animais domésticos, galinha, pato. E eu lembro que um dia, tinha uma galinha muito linda, branca, ela era muito forte, aquela galinha era um charme no quintal. Mas um dia ela fugiu de casa, e a gente não achava. Eu sei que um dia eu procurando, entrei debaixo de uma casa lá, de porão de uma casa, e vi que ela estava lá, e eu descobri que ela estava chocando um monte de ovos. E eu saí todo feliz, peguei aqueles ovos, né? Aliás, eu não peguei os ovos, peguei sim, peguei os ovos, levei alguns ovos, e estava na frente da minha casa várias pessoas. E eu cheguei todo feliz para dizer, encontrei a galinha branca, era o nome dela que eu coloquei. E todos os ovos dela lá debaixo da casa da vovozinha. E naquele momento, uma figura de autoridade, na frente de todo mundo, fala, isso é roubo. É como se fosse um roubo. Não usou a expressão roubo, mas disse, a casa não é nossa, você tem que voltar e colocar os ovos lá. Mas eu tinha certeza que eram os ovos da galinha, que era minha e que tinha fugido. E aquilo ali, meus amados, de fato foi uma mensagem naquele momento, até por muito tempo da minha vida, negativa.
E eu tinha dificuldade de me expressar. Porque eu fiz uma coisa boa. Mas aquela coisa boa se tornou algo que se transformou em uma vergonha, em uma dor para mim. Eu levei muito tempo para entender e consertar as coisas e poder estar aqui falando com vocês. Mas vocês percebem que é possível. Hoje essa lembrança não mais me incomoda. Não mais me incomoda. Eu aprendi, eu consegui redimi-la. Redimir essa pequena história do meu passado, que poderia ter arruinado a minha história até como pastor. Mas vejam, há outras histórias que eu quero agora pedir ajuda do Lael, Salmo 19, 12. Depois que Davi discorre sobre a grandeza de Deus, ele traz uma realidade pessoal. Ele traz uma realidade de que nós precisamos refletir sobre nós mesmos. E nós precisamos ter coragem, quando refletirmos sobre nós mesmos, que há erros que nós não podemos distinguir, que nós, naquele momento, não conseguimos distinguir. Nós não conseguimos consertar. Então, a gente traz aquela culpa, aquela realidade não mais existente, porque ela está no passado. E levamos essa realidade para onde nós vamos. Ele diz, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Quem é capaz de compreender que pegar aqueles ovos seria tão devastador, tão destruidor? Que erros você cometeu no seu passado que talvez você ainda não conseguiu distinguir, compreender o sentido daquilo e conseguir consertar numa reinterpretação daquilo aos olhos de Deus, porque Deus conserta as coisas que estão fora do eixo. O Senhor, Ele coloca o prumo de Deus num coração pecaminoso. Porque até mesmo certas falhas que nós cometemos no passado se tornaram um novo comportamento, inclusive alguns desses comportamentos devastadores para a nossa vida moral. E olhe, distinguir os próprios erros é algo que todos nós devemos ponderar. Nós falamos recentemente sobre conflitos. E uma das coisas que nós ensinamos aqui foi que o pacificador, o agente da paz, né, aquele cara que tudo ele aceita, chega uma hora que ele explode e se torna o grande causador do conflito. Os conflitos precisam ser resolvidos, lembram disso? Não é? Então, também o passado precisa ser redimido em Cristo. Então, a gente vai desenvolvendo uma caminhada e só olhamos para as coisas certinhas que acontecem. Nos tornamos, de repente, um grande profissional, um grande empresário, um grande pastor, ou uma outra coisa boa que a sociedade aceite, mas nós estamos com o nosso passado em débito. Não distinguimos as próprias faltas. Davi diz, absolve-me das faltas que me são ocultas, ou seja, aquelas faltas que eu não tive intenção, que foram secretas, mas tem algumas faltas que foram, aconteceram sem serem planejadas, mas que precisam ser consertadas. Não foram mal intencionadas, mas causaram um grande problema. Lembram daquela história daquele cantor Ray Charles, aquele americano cego? No filme dele, está muito quente aqui, você pode me ajudar aqui? No filme dele, eram dois irmãos. E, num determinado tempo da vida dele, o irmão menor, tomando banho, a mãe dele era lavadeira, lavava roupa para fora, literalmente. E eles brincando, num determinado momento, o garoto menor escorregou e ninguém viu e ele morreu afogado dentro dessa banheira. E aí o cantor carregava aquela memória. E ele sonhava, mesmo já tendo um homem de sucesso, ele sonhava com aquilo.
Até que depois ele entendeu que ele não teve realmente culpa, foi um acidente. Né? E o pior é que quando alguém põe a culpa, quando alguém diz, foi você que matou o seu irmão, foi você que causou esse problema na minha família, foi você que trouxe essa desgraça para a nossa casa. E muitas vezes aquele menino e aquela menina caminham com a erro. Então, um dos pontos, eu vou falar daqui a pouco sobre como que nós tratamos isso. Quero ir agora para Romanos 8, 28. Quando você e eu fomos criados, o Senhor diz que Ele já tinha determinado os nossos dias quando nem um dia havia ainda. Lá no Salmo 139, Ele fala isso. Não é? Eu fico imaginando e entendendo que, de fato, Deus nos criou, todos nós, por louvor da sua glória. Então, por exemplo, quando eu digo um ladrão, um corrupto, ou uma outra debilidade, ou outra iniquidade constante na vida de uma pessoa, sei lá, como eu disse, um homossexual, um ladrão, um assassino. Deus criou, sinceramente, aquela pessoa para isso? Eu vou criar esse cara aqui, ele vai ser um serial killer, ele vai ser o cara que vai mais matar gente de modo mais cruel no mundo. Inclusive, tem um cara aí que fizeram até um documentário sobre ele, né? Quem lembra desse caso? Que fizeram um documentário, ele matou o pai, matou... Deus não criou aquela pessoa para aquilo, mas em algum momento da vida dela começou um comportamento, e aquele comportamento ela não conseguiu sair. Então, Romanos 8, falando sobre nós cristãos que recebemos a graça de Deus, ele diz o quê? Vamos ler juntos? E sabemos... Então, a maioria de nós conhece esse versículo. Quem não conhecia esse versículo? Quem não conhecia? Só eu mesmo? Ele não conhecia, né? Cauã. Então, esse versículo aqui, muitos de nós temos ele memorizado. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. A maioria só cita a primeira parte. Olha, você sabe, vai dar tudo certo, porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, eles pegam esse versículo e aplicam a qualquer coisa. Eles esquecem de ver o detalhe, que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Estão ligados? O propósito de Deus vai proteger você e eu dos maus acontecimentos da vida que podem nos destruir, não de problemas, que problemas só têm os vivos. Quando você morrer, pelo menos os problemas daqui vão acabar. Né? Se você não tiver com Jesus, o problema aí que vai ser problema mesmo, afora. Então, veja, as coisas vão cooperar para o bem daqueles que andam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Versículo seguinte, por favor, podem ler para mim? Pois... Então, aqui está o propósito desse predestinados. Nós fomos predestinados para ser ricos, certo? Amém. Glória a Deus. Né? Ricos de Deus. A predestinação que Ele nos deu foi que nós fôssemos iguais a quem? Olha lá o texto aí. Pois Deus conheceu de antemão e os predestinou para o quê? Se tornarem semelhantes ao seu Filho. Isso é o plano de Deus para que nós possamos viver para a glória dEle. Nós vamos expressar a glória de Deus na medida que nós formos vivendo a semelhança de Cristo. Como Paulo termina dizendo, porque Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então, esse é um ponto que eu quero colocar para vocês aqui, sobre
uma teologia cristocêntrica, onde nós, de fato, colocamos Cristo como Senhor. Por que eu estou falando isso, pastor? Onde é que o senhor quer chegar? Eu não estou entendendo nada. Veja, há um propósito de Deus para a tua existência. Eu ouvi alguém contar, eu não estou lembrando bem, mas ficou assim uma memória curta, mas que é relevante, sobre uma pessoa que cometeu muitos crimes. Ela era uma pessoa do mundo, uma pessoa envolvida nessa área de prostituição e sexualidade. E uma das coisas que essa pessoa fazia era oferecer suas filhas, desde pequenininha, como oferta sexual. Não sei se vocês sabem, mas tem documentários que na Record de meninas pequenas que são aliciadas, especialmente por caminhoneiros, que são, de fato, abusadas de uma maneira muito cruel, crianças. E essa mulher achava que o que ela fazia era imperdoável. Ela jamais entendeu que ela poderia ser tratada por Deus e se tornar uma pessoa redimida, porque o que ela fazia era imperdoável. Entregar suas filhas desde pequenininha para serem objeto sexual. Pasmem, essa mulher foi alcançada pelo amor de Deus e transformada. Porque o plano de Deus, ele nos predestinou para alcançarmos essa graça do Senhor. E aí, amados, quando nós olhamos a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele era o principal dos pecadores. Você sabe quem era Paulo? Esse cara que a gente lê, ele blasfemava do nome de Deus, ele perseguia os cristãos, ele era violento, ele era iracudo, ele consentia na morte de pessoas, porque ele tinha um desejo muito grande. Qual era? E ele achava que era a missão da vida dele, acabar com os do caminho. Esse texto de Paulo se refere à tua eternidade. Eu faço uma ilustração bem simplória, quando eu digo assim: você era um homem do mundo, e uma das coisas que você fazia era estelionato. Então, você pegava os cartões de crédito, comprava, não pagava, comprava. Aí você se converte num grande culto com um pregador internacional, sua vida muda, realmente você muda, você entende que você era um pecador, e você tem que fazer agora o que com essas dívidas? Elas já passaram, elas somem, Carrefour, o Visa, o Mastercard, as lojas americanas. Você tem que fazer o que agora com as dívidas? Pagar as dívidas. Você precisa consertar. Porque isso já vai ser um testemunho de que você foi transformado. De que você nasceu de novo. Foi o que Zaqueu fez. Ele fez o caminho de volta. Bateu na casa das pessoas. Imagina alguém chegar lá, digamos que fosse na casa do Davizinho aqui, e o Zaqueu tivesse extorquido ele, era para cobrar 100, o Zaqueu cobrou 1000. E Zaqueu bate na porta do Davi e diz, quando o Davi vê, ele já faz a cruz, já solta os cachorros, né? Você vai me roubar mais? Não, eu voltei aqui, eu tenho uma coisa para te falar. Eu conheci Jesus e minha vida mudou, e eu quero te devolver 5 vezes mais. Está aqui. 5.000 reais para ti. Isso aqui é uma vida redimida. E não uma vida de que todas as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso diz respeito à sua eternidade. O pecado está pago. Mas a cura, o processo de cura, diz respeito a você trazer à luz e a consertar cada uma das situações.
Veja, eu vou falar para vocês aqui rápido sobre 3 passos importantes que a Bíblia ensina para que nós entendamos as lembranças do passado. Primeiro ponto, se quiser anotar, anote aí. Deus estava presente lá no seu passado. Portanto, Ele pode redimir essas lembranças. Ele pode dar uma nova perspectiva futura a respeito daquele acontecimento. Ele viu tudo. E Ele deseja hoje transformar o seu passado. Eu vou tentar ilustrar só num exemplo, por causa do tempo. Vocês lembram quando José do Egito foi visitar os seus irmãos no campo por ordem do seu pai, para saber como eles estavam. E quando os irmãos, cheios de ódio por aquele garoto, naquele momento, salvo engano, ele era o mais velho de Raquel, né? Eu acho que Benjamim já tinha nascido, já. E quando eles veem aquele rapaz vindo, seus 16, 17 anos, eles disseram, vamos matar ele. Vamos acabar com esse sonhador hoje. O texto bíblico diz que Rúben tentou uma manobra para devolver José ao seu pai. Eles, não, vamos fazer assim, vamos colocar ele aqui numa cisterna, só dar um susto nele. Mas a intenção dele, o texto diz isso lá em Gênesis, era devolver o filho para o pai, ao invés de vê-lo morto. E eles jogam aquele garoto, você imagina o que aconteceu na mente de José. Pode. Então, queridos, para encurtar a história, eles viram uma carruagem, uma caravana, na verdade, de midianitas e fizeram algo cruel, meu irmão. Pensa numa coisa complicada, você vendeu o seu próprio irmão. Eles venderam o irmão deles. Quando se vendia um escravo, um homem daquele jeito, era o mesmo que dizer, acabou todo o teu passado, toda a tua história familiar, toda a tua ligação com teus pais, acabou tudo. Como que você acha que José deveria reagir, ou como você reagiria se você fosse José? Você diria, se eu tiver uma chance, eu vou matar de um por um, com requinte de crueldade, porque o que eles fizeram comigo não se faz com ninguém, muito menos com o irmão. Foi isso que José fez? José entendeu que Deus estava no controle, que de fato ele estava num propósito e que ele precisava seguir fiel ao Senhor, independente da dor e do sofrimento que ele havia passado, sem merecer. Ele tipifica a Cristo, que salva, né? O que salva, e que sofre para salvar, o que sofre para salvar. Preste muita atenção nisso. Por favor, não se desligue do que eu estou falando. Então, Deus estava lá no passado de José, assim como Ele estava lá no passado do Sandro, do Mois e de cada um de vocês aqui que talvez tenha uma história, mas ainda não compartilhou. Isso não tem problema. Passaram-se cerca de 13 anos. 30 anos, né? Quando ele... devem ter passado aí uns 13, 30, uns 37 e 13. Ele tinha 37 anos, aproximadamente 40 anos, quando os irmãos foram até ele, né? 7 anos, possivelmente, que foi 7 anos de fome, naquele período lá, entre 35 e 37, eu acho que é mais correto. E os irmãos chegam lá. Quando eles chegam, José aparece para eles falando no idioma egípcio e eles não entendiam. E eles diziam entre si, isso é porque o quê? Sandro, o que eles diziam? Foi porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão. Mois, é porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão. Estamos pagando. Estamos pagando o que nós fizemos para o nosso irmão. Aquela verdade que eles haviam recebido, não estava com José, porque José entendeu outra coisa. Estão ligados, não? Então fique ligado, para você entender que isso é importante. O mal que eles intentaram para um homem que estava dentro do propósito, se transformou em quê, hein? Bem, Romanos 28.
8:28. Nós lemos ainda agora aí. Gênesis, coloca aí para mim, por favor. Gênesis 50, versículo 20. Vamos ler juntos? Quando? 20. 50. Será que eu anotei errado? É isso mesmo. Põe o anterior. Volta um pouquinho só para entender o contexto. Mais um pouquinho. Aí. Mais um pouco. Mais um. Eu só queria ler um por causa do tempo, mas vocês entenderam o contexto. Cadê, Domingos, o microfone? Ajuda na leitura aí, Domingos. Por favor, perdoe. Vamos lá. Lê rápido aí, por favor. Lhe dissemos, eles foram lá, os irmãos foram lá, né? Vamos até ele e eles vão dizer uma coisa para José. Vamos lá, rápido. Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, de seu Pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seu irmão chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Segue. José, porém, respondeu, não tenha medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então veja, o que José entendeu depois de toda a experiência? Que aquela experiência ruim, Deus transformou em bem na vida de um homem obediente, dentro do propósito do Senhor. E agora os seus inimigos, entre aspas, estavam diante dele. E ele tinha tudo para fazer o mal. E ele entende. Vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou outra coisa. E eu estou aqui, nesse cargo, para que eu pudesse salvar a vida de vocês. José conseguiu significar em Deus aquele sofrimento, aquela traição. Foi muito cruel o que eles fizeram, eles enganaram o pai, eles mataram um animal, pegaram a roupa de José, né? a túnica colorida, a túnica talá, que dizia que ele era um filho diferente, e chegaram com o pai, enganaram o pai todos esses anos acreditando que José estava morto. Então, o primeiro ponto, seu pai, aquela situação, Satanás, as circunstâncias, você mesmo, planejou uma coisa, naquele momento de bater o carro, naquele momento que você era espancado pelo seu pai, e ele lhe disse, eu estou mais na frente, ele disse para o Sandro, eu apanhava assim, ele estava reproduzindo, porque ele ainda não tinha redimido o passado dele, igual muitos de nós que ainda estamos repetindo. Segundo ponto, seu passado não controla o seu futuro. A Bíblia fala isso. O seu passado ele pode gerar influência para o seu futuro, mas ele não controla o seu futuro. Estão ligados ou não? Por isso que vocês não podem ser refém do seu passado, nem eu com aquele episódio da galinha. Eu tirei lições com aquilo. Eu aprendi que eu poderia ter pego os ovos, mas antes eu poderia dizer, vovozinha, que era o nome da senhora, a minha galinha colocou os ovos debaixo da sua casa, eu posso ir lá pegar? Mas o entusiasmo de resolver o negócio e levar uma boa notícia me dominou e eu não pensei desse jeito. Então, você não está condenado, especialmente no caso do Sandro, que o pai dele reconheceu, mesmo que coletivamente, não importa. Ele reconheceu. Talvez, no íntimo, ele já tenha feito isso individualmente, talvez. Mas ele já reconheceu. Ele nesse momento, ele é mais justo do que você, biblicamente falando.
porque ele reconheceu que fez errado. E disse um pouco da história dele. Eu também cometi muitos erros com meu filho. Procurei ele várias vezes para pedir perdão. Até hoje eu procuro quando eu lembro de alguma coisa. Porque eu também tive uma criação dura. Não era tanto com chinelo, com ferro, com fio, né? Fio, né? Que você falou. Mas era muito com palavras. Muito abuso verbal. Então, quando nós dizemos que você é uma nova criatura em Cristo, você agora tem um outro modelo a seguir. Estão ligados? Não? Entenda isso. Você tem agora um novo modelo, por isso que o seu passado não controla o seu futuro. 2 Coríntios 5,17. Se você de fato se arrependeu, você, por exemplo, no caso do Moisés, porque o Moisés ele não sabe o que aconteceu, mas Deus viu. E ele sabe que você não era o homem que é hoje. Ele sabe que hoje você protegeria uma pessoa, você não faria mais aquilo. E daqui a pouco eu vou te dizer o que Deus quer que você faça com essa experiência. Achou? Aí, ó, o texto que eu falei há pouco. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. Mas, se eu tenho coisas a consertar, caminho de volta. Tenho que fazer caminho de volta. E fazer igual Zaqueu. Entenderam isso? Você tem que fazer o caminho de volta. E consertar, porque agora você é uma nova criação. Você não vai se mover pelo orgulho. Talvez a pessoa que te ofendeu, mas ela não é uma nova criação. Estão ligados? Quem é você? Então você tem que bater na porta e dizer assim: papai, eu lhe odiava. Mamãe, eu lhe odiava por tudo aquilo que a senhora fazia. Mas eu entendi que eu fiz muito pior e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me perdoou. E eu quero dizer a você que eu lhe perdoo por aquilo, porque isso não me afeta mais. Eu tenho um novo alvo, eu tenho um novo modelo, eu sou uma nova criação. Aquele menino que sofria, ou aquele homem que abusou, que cometeu crimes, que machucou pessoas, ele foi crucificado com Cristo e ressuscitado para uma nova vida. Você precisa entender isso. Se você de fato se arrependeu do que você fez, se você perdoou o ofensor, ou se você confessou o seu pecado, da mesma maneira que Deus te perdoou, você confessou, ou você pediu perdão, Deus vai transformar o mal em bem. Estão ligados? Não? Que é o Romanos 8, 28. Que agora você está no propósito. Terceiro ponto, que suas lembranças são resultado de interpretações do passado. São as interpretações, lembra? A minha interpretação era: eu não posso mais fazer nada, nem falar nada, porque alguém pode dizer que eu estou errado, mesmo eu estando fazendo algumas coisas certas, e eu passar vergonha, como eu passei naquele tempo diante de um monte de pessoas. Mas eu entendi que eu não sou mais aquele menino. Eu sou uma nova criação. E eu tiro lições daquele passado. 3 marcas agora de uma lembrança redimida. Uma memória, uma lembrança do passado redimida. Agora, 1 Timóteo, help me, 1 Timóteo 1, 12 a 17. Vocês entenderam os 3 passos, né? Primeiro passo, Deus estava presente lá no seu passado. Ele viu, ele assistiu as espelho, assistiu as coisas erradas que o Moisés fez, que vocês fizeram. E se você entrar no propósito do Senhor, Ele vai transformar aquilo para um propósito bom. Segundo, seu passado não controla o seu futuro. Diante de você nasce uma nova lei, que é a lei da responsabilidade diante de Deus, ou a lei da herança da sua história. Aí você escolhe: eu quero ser aquele cara que bate ou aquele cara que protege.
Eu quero ser aquele homem que joga na cara tudo que vem, ou aquele que trabalha pacificação em Cristo, reconhecendo suas falhas, encontrando biblicamente a resposta certa para aquela experiência, para aquele conflito. E o terceiro passo, suas lembranças são resultado de interpretações do seu passado. Os irmãos de José estavam dizendo, agora ele acaba com a gente, porque é isso que nós faríamos. E José diz, não, eu vim aqui para salvar vocês, não foi para acabar com vocês. Estão ligados? Então, ele reinterpreta biblicamente, de acordo com o plano de Deus, que transforma aquela ação errada num novo propósito. Então, as 3 marcas. Quem pode me ajudar a ler isso aí? Está com o microfone. Eu, pastor. É de 12 a 17. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Segura aí. Então, veja só, para eu ser mais prático aqui, eu ia falar um pouco mais sobre isso, mas o nosso horário está indo no final. Segura aí, Laelzinho, que a gente vai já passar. Segura no que está. Então, eu vou falar sobre isso. Nesse momento, Paulo faz o quê? Ele esconde o seu passado. Ele não fala nada. Quando alguém fala assim, ele vai dizer assim, eu sou um grande piloto, ou eu sou um grande atleta, né? Eu sou o cara da oratória. Não, ele diz assim, olha quem eu fui. Põe de novo lá. Eu era blasfemo, perseguidor, violento. Quem era você antes de conhecer Cristo? Responda isso. Quem era você antes de conhecer Cristo? Nós, um homem de coração duro, um homem que gostava de briga, que não respeitava ninguém, não respeitava a lei, fazia um esforço para machucar as pessoas que faziam raiva para ele. Não era isso, Moisés? Um homem de coração de pedra. Aí ele fala assim, porque eu agia, olha aí. Ignorância e incredulidade. Um homem sem Deus age desse jeito. Então, se você realmente entregou a sua vida a Deus, teve uma mudança na sua vida, você tem segurança de dizer, cara, você não imagina, eu era um cara imprestável, eu estava morto nos meus delitos de pecado. Paulo fala isso lá em Efésios, né? Eu não prestava. Então, o primeiro ponto aí, se você quer tratar o seu passado, você tem que encará-lo de frente. Mas você precisa reinterpretá-lo do ponto de vista de Deus, que é poderoso para transformar aquela desgraça num homem cheio dele. Então, veja que Paulo, à medida que nós estamos lendo o texto, você vai ver que ele começa a sair só coisa negativa, mas ele vai terminar dizendo quem de fato ele se tornou, né? Porque Deus, além de salvar, ele transforma pecadores como Paulo e como você. Pode seguir mais um pouquinho, Domingos. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Então, quem encheu Paulo de, primeiro, um arrependimento profundo? Foi o Senhor, foi o amor de Deus. A mesma coisa aconteceu com você e comigo. Por isso que é muito importante a gente ter consciência do nosso pecado. Porque se nós tivermos consciência do nosso pecado, nós temos uma inclinação, a possibilidade de buscar a reconciliação com Deus, de buscar a restituição, um conserto com a minha história passada para com a minha história presente em Cristo. Estão ligados? Deu para entender isso? 2, ele tinha elevada gratidão. Primeiro versículo, ele diz o quê? Volta lá no primeiro, por favor, queridão. Aí depois tu volta para esse aí, que é o 14, né? Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno
de confiança e me designou para servi-lo. Então, quando ele se torna liberto, a sua expressão diante de Deus é de profunda gratidão pelo benefício que ele recebeu sem merecer. Isso é o quê? Como é o nome disso? Graça. Graça. Paulo reconhece a graça de Deus. E você também vai entender isso. Eu penso que o Moisés já deve ter esse sentimento. Porque quando nós somos realmente redimidos, curados, tratados, o nosso coração, ele transborda de gratidão. Porque ele entende que o Senhor nos amou, ele expressou misericórdia e graça a alguém que não merecia. Por isso que as lembranças do passado, elas podem se transformar uma expressão de gratidão a Deus. Porque a pessoa vai poder dizer assim, realmente, eu planejava a morte das pessoas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas o amor de Deus me alcançou, eu sou muito grato a Ele. Como é que você vai ser infiel a alguém que te amou de tal maneira, querido? Não tem como, não tem como. Por isso que Paulo dizia que o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ele não tinha perda em Cristo. Como é que nós vivemos com perdas? Como é que nós vivemos com sentimento de perdas? Como se aquele nosso passado, as pés, as vergonhas, isso, aquilo, outro, que aconteceu, não nos deixam dormir. As más lembranças nos perseguem se nós nascemos de novo e a nossa mente passa a ser renovada em Cristo. Elevada à gratidão. Por fim, que é isso que eu penso que Deus quer fazer com vocês que testemunharam hoje. Versículo 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer, vocês estão vendo o testemunho, vocês estão vendo que eu estava revoltado porque eu apanhei, vocês estão vendo que eu estava revoltado e colocava o meu carro no meio da rua para derrubar os motoqueiros, para eles caírem num bueiro. Eu fazia aquilo na ignorância. Mas agora eu entendi. Eu não faço mais isso porque Cristo morreu para salvar pecadores como eu. Esse cara aí que vocês viram que era um blasfemo, que perseguia a igreja, que era violento, que destruía a vida das pessoas. Agora eu estou aqui para dizer para vocês que Cristo morreu também por você. Porque assim como Ele me salvou, que sou o principal pecador, Ele também salva você. Então, o terceiro ponto que Deus quer fazer com a sua má lembrança é que você passe a testemunhar do amor de Deus e assim você ajude outros a encontrar o caminho da paz. Estão ligados, né? Veja que Paulo não minimiza a sua história. Ele conta, mas ele ressignifica, dizendo tudo aquilo que era. Ele fala também das coisas boas. Né? Eu acho que lá em Gálatas, que ele fala que ele era um dos maiorais dos fariseus, conseguia cartas, e ele fala que ele tinha um certo trânsito, que ele era cidadão romano, que ele tinha um monte de credenciais, mas sabe o que ele disse? Ele disse, eu tornei isso como um refúgio. Tem uma tradução que diz como se fosse cocô de vaca, como é que chama? Esterco. Ele torna todas aquelas credenciais, isso não é nada comparado ao que me tornei, estão ligados? Então, há uma significação totalmente nova do nosso passado. O Senhor quer que você e eu reinterpretemos o nosso passado, lembrando que nós éramos aquilo, que o Senhor nos tornou uma nova pessoa, e que agora aquela dor se torna nas mãos de Deus instrumento de bênção nas mãos dos outros.